Você já ouviu falar de uma lente inteligente? Lente do quê? Lente de olho mesmo. Não. Já Me ouviu falar? explique. Não. Ah, eu já sim, já. Que Tem ela uma troca empresa. de cor? Não. Ou não é? Então eu não ouvi. Ela não tem a ver com a questão estética para você, né? Ela exclusivamente foi pensada para pessoas que têm problemas, deficiências visuais e também para outras pessoas que querem utilizar para, de uma certa maneira, melhorar a sua eficiência, teoricamente, visual. Por quê? O que ela faz? Ela utiliza de uma tecnologia de realidade aumentada. Deixar bem claro aqui, realidade aumentada e realidade virtual. Não sei se vocês sabem a diferença, mas a realidade aumentada, ela utiliza elementos que a gente pode ver por meio da nossa realidade mesmo, né? Para mixar com a tecnologia que está ali inserida dentro daquele produto, naquele software, para gerar algo interessante do ponto de vista visual. Então, por exemplo, os filtros do Instagram são realidade aumentada. Aham. A realidade virtual, ela envolve um ambiente virtual desenvolvido de uma maneira Ok. externa. Um ambiente que você não está. Exatamente. Por exemplo, o jogo do Pokémon lá que você caçava, ele é aumentado. Aumentada, exatamente. Porque você utiliza de elementos que estão presentes no nosso dia a dia e que são palpáveis. É. Já a realidade virtual, ela cria-se um novo ambiente externo e que tem todas essas correlações e que fazem com que você esteja em um outro mundo, um outro universo, provavelmente com um avatar. E essa lente? O que a lente faz? Ela utiliza da realidade aumentada para fornecer, por exemplo, informações na sua visão. Vamos supor que você tenha uma deficiência visual. Ou então que você tenha até mesmo uma deficiência intelectual leve. E que você tenha uma dificuldade para associar placas com coisas que vão aparecendo no seu dia a dia. Então, o que essa lente faz? Ela projeta certas informações pré-setadas e você consegue facilmente visualizar aquelas informações. Então, você está no aeroporto, num ambiente que é barulhento, cheio de placas, de coisas. Então, a partir de presets que existem nessa lente, a partir do momento que você está com ela, você consegue visualizar informações mais personalizadas, muito mais fáceis aparecendo na sua tela, como se fosse uma projeção, literalmente dentro do seu olho. Então, você vê, né? São capacidades gigantescas. E tem até um outro ponto interessante, tem um dispositivo brasileiro chamado Colibri, que ele foi pensado para auxiliar pessoas que têm também deficiência visual e deficiência intelectual leve. É um aparelhinho que você acopla no seu óculos e que você consegue facilitar, por exemplo, o seu uso dentro de smartwatches, porque você consegue fazer com que o seu olho, esse movimento, seja o seu mouse ou o seu cursor dentro do seu celular, por exemplo. E a piscada ser é o clique. o clique. Ah, que nem tinha já o Google Glasses, né? Exatamente. Só que é uma tecnologia mais avançada. Mais avançada e mais barata, Sim. nesse caso, né? Uma tecnologia de um custo mais baixo para potencializar a utilização Desculpa, eu não entendi a funcionalidade disso. Você coloca no óculos e coordena com o olhar, mas pra quem seria? Pessoas que têm deficiência Motora? visual, motora, ok. intelectual. Então, para Entendi. utilizar dispositivos, para incluir mesmo essas Entendi, pessoas em entendi. diversas situações, que hoje a gente às vezes depende de tudo de autenticação online, ou até mesmo idosos. É muito difícil de você incluir, às vezes, certas gerações por um quesito de dificuldade de manuseio. Nós, principalmente a gente, a partir da nossa geração, que já nasceu praticamente com o celular ali conectado, eu tenho 25, você tem 27. Então a gente teve um contato com o celular bem jovem. Então a gente tem uma sensibilidade no dedo, por exemplo, que você já não tem. E que as pessoas, por exemplo, Até de meus pais também não compreensão. têm. Exatamente. É muito diferente. Até fazendo um paralelo, assim, eu gosto muito de board games, né? Eu jogo muito. muito Então, legal. quando eu vou ensinar board games pra alguém que já joga board games, eu consigo, por exemplo, minha mãe, minha filha, minha irmã, amigos que jogam, o Osmar, que é um grande amigo meu que joga. Quando é um jogo novo, eu falo pra ele, como é? Ele fala, sabe o Catan? Sabe o Estônia? Então, a gente tem uma referência prévia de como isso funciona e eu consigo entender que eu estou entrando em um mecanismo parecido com aquele. Então, a pessoa, usando a metáfora, né? A pessoa que já navega na internet muito, que já fez o cadastro no Twitter, no Orkut, no Instagram, não sei aonde, foi passando o processo. A hora que você fala assim, abre uma conta no banco, tá. Por quê? Porque ela já fez aquilo, Tudo talvez se não conecta, igual. né? Talvez não igual. Mas ela já fez, ela já jogou outros jogos. Sim. Eu consigo Exatamente. aprender a mexer em qualquer aplicativo
te dá Muito um rápido, dia no muito, máximo, muito você já rápido. sabe tudo. Tudo. É exatamente isso. Porque a nossa geração foi assim. A nova geração, muito mais. Nem Com precisa. certeza. Ela nem aprende. Não, ela não já... aprende. Elas não sabem ler ainda. Tipo, tem 2 anos e sabem clicar em tudo. É. É uma loucura.